Então o acelerador, o que que todo mundo pensa? Todo mundo pensa o seguinte: reta, pé no fundo. Assim que possível, pé no fundo. Curva, tira o pé, freia pouco ou não freia nada e pé no fundo de novo. Se você pensa isso, ótimo, parabéns para você. Já pode ir para a caminha dormir, porque eu vou ir contra o que você pensa aqui hoje, tá certo? Então, vamos lá. Engraçado, de repente deu uma subida aí na galera assistindo. Então vamos lá, vamos falar sobre o acelerador, tá? O acelerador, ele é um mecanismo, ele é um conjunto. Ele é composto de pedal, ligação física e o corpo de borboleta, que pode ser de um carburador, ele também tem um corpo de borboleta, ou pode ser da injeção eletrônica. Então o acelerador é composto desses três pedaços: pedal, ligação física. Por que você não está falando cabo? Porque tem acelerador que não é a cabo, né? Não o cabo de aço, é do cabo de energia, acelerador eletrônico. Então ele tem o pedal, que é o que você toca, o pedal. Ele tem a ligação física, que pode ser fios do teu chicote, ou pode ser um cabinho de aço, e ele tem o corpo de borboleta, tá legal? Então o que acontece, galerinha? Nós temos que entender o funcionamento básico disso, pequenos detalhes do funcionamento básico disso, para a gente poder perceber como usar isso melhor. Primeira coisa, se você tem um acelerador a cabo, a moda antiga, mecânico, não dá para regular a razão com a qual ele abre conforme você pisa no acelerador. Certo? Errado. Dá para regular sim. Regula-se de uma maneira diferente, mas dá. Aquela peça que fica lá no corpo de borboleta ou no carburador e o cabo prende nela e dá a volta, aquela peça chama-se came, tá? Ela chama-se came. Aquele came, ele tem um desenho, e aquele desenho, de acordo com o raio do meio dele onde está o eixo até o lugar onde o cabo está, ele dá a proporção, a razão de abertura do acelerador, tá? Então ele pode ser o raio mais longo, o raio mais curto, ele pode ser fixo, o raio igual em toda a volta, ele pode ter raio variável, e esse came, ele vai dar para você a proporção de para cada milímetro que eu aperto o pedal, quanto que abre na borboleta. Isso é variável? Não. Mas é regulável? Sim. Você pode trocar esse came, você pode fabricar um came diferente, tá? Então, quando você altera o raio, tá? Aqui está o eixo, ó. Aqui está o eixo da borboleta e ele tem aquela pecinha que é uma meia-lua. O nome dela é came. Você vai variar o raio dela. Você aproxima, você afasta. Então você altera a proporção de borboleta que abre para o tanto de pedal que você abriu. Legal, você tem que fabricar um came novo. Lá fora, vende esses cames para carburadores para você ter como é que eu vou dizer? Tem um nome para isso, meu Deus. Ô Jesus. É isso. Velho esquece os nomes, entendeu? A relação, a velocidade com que o acelerador abre, tá? Por que isso é importante? Para te ajudar a fazer a coisa mais difícil que tem para fazer com o acelerador, que é dosar a aceleração. Se o seu acelerador é eletrônico, você tem uma espécie de um potenciômetro, um sensor no pedal, e você tem um atuador, que é um motorzinho elétrico, lá na borboleta. Então, o atuador lá, ele recebe uma ordem da central e a central recebe uma informação de quanto você pisou. Então, numa central programável, ou até numa não programável, você consegue mudar isso também, através de um remap, você vai mudar essa proporção entre quanto que você pisou e quanto que abriu lá. E você pode fazer isso de diversas maneiras. Quando você compra aqueles pedal booster, tem vários nomes, pedal isso, pedal aquilo, sprint, não sei o quê. O que é aquilo? Aquilo é um engana-trouxa. O que ele faz? Ele faz você com meio pé ter aberto o acelerador todo. Então você acelera 10%, na verdade deu 20%. Aí você acha que o carro está andando o dobro. Por quê? Porque você tem na memória que você acelerava 10%, o carro não andava nada. Aí você passou a acelerar 10%, o carro acelerou 20%, porque houve essa transcodificação, essa tabela de conversão dentro da central, porque o pedal fez isso. O que aconteceu? O acelerador abriu o dobro. Só que quando você chega na metade, já abriu tudo, né? Porque o dobro de 50 é 100%.
Já abriu tudo. Ou seja, dali para lá ele não abre mais nada. Mas você já ficou com aquela falsa sensação de que o seu motor está andando mais. Mentira, pura mentira, o motor anda a mesma coisa, bastava você progredir mais rápido, progressão. A palavra que eu procurei naquela hora era progressão. Decidi definir a progressão da borboleta abrindo conforme o pedal avança. Então vamos lá. Isso é uma ilusão. Essas coisas de pedal, isso aqui é uma ilusão, tá ok? Mas tem muita gente que compra, paga um dinheirão para aquilo, porque te dá uma sensação gostosa. Ora bolas, economize o dinheiro daquilo e acelera logo no fundo. Em vez de botar meio pé para achar que o carro está andando o dobro, já bota logo o pé no fundo, vai ser a mesma coisa, porque no final, quando o teu pé chegar no fundo, ele está andando exatamente a mesma coisa, tá? Sandro, e aí? O que você faz? O teu acelerador é eletrônico, você tem uma puta de uma central Motec lá que regula tudo e mais alguma coisa. O que você faz? Eu uso 1 para 1. No seco, eu uso 1 para 1. Na chuva, eu uso um outro mapa que eu vou explicar, o mapa de chuva, mas no seco eu uso 1 para 1. O que quer dizer 1 para 1? Quer dizer que 10% do pedal é 10% da borboleta, 20% do pedal é 20% da borboleta, 100% do pedal é 100% da borboleta. 1 para 1, tá? Uma ligação direta, sólida e que não muda, ok? E por que eu uso isso? Porque me dá a percepção de controle. Eu não tenho que ter na minha cabeça uma tabelinha, tipo assim, olha, o início do curso do acelerador eu tenho que acelerar pouquinho, porque ele está acelerando muito lá, e o meio do curso para lá eu tenho que acelerar muito, porque agora ele está acelerando pouco lá. Estupidez. O meu cérebro, eu prefiro o meu cérebro do que o cérebro da central, e o meu cérebro vai, botei um dedo, abri um dedo lá, botei 4 dedos, abriu 4 dedos lá, eu prefiro assim, ok? Você pode escolher como é que você prefere o seu carro, mas se você tiver que mudar para uso em circuito, se você tiver que mudar, é ao contrário do que esses pedal trouxa fazem, tá? É você botar ele para abrir mais lento no início, para você ter uma maior dosagem, uma maior facilidade de dosar. Porque pensa bem, você dosar no pedal, o carro chacoalhando aquilo tudo, você dosar 1 milímetro é muito difícil, não é verdade? Agora, você dosar 5 milímetros é mais fácil. Então, o que você faz? Você faz ao contrário. Você bota o acelerador preguiçoso e do meio para lá ele tira esse atraso. Então, você, do 0 até o meio, vamos dizer, em vez de abrir 50%, ele vai abrir só 30%, 25%. Cara, você vai ter um acelerador preguiçoso que você vai dosar, você vai dando aos poucos, dando aos poucos, dando aos poucos. Quando a tração entrar, volante mais reto, a tração entrou, você dá o resto mais rápido e tudo bem, a tração já entrou, tá ok? Então tá, então eu falei bastante sobre relação de acelerador. Se vocês tiverem dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou explicar sobre relação de acelerador, tá? Agora, o que o acelerador faz? Né? Então, existe uma relação, eu posso pisar mais, ele abrir menos, eu posso pisar menos, ele abrir mais. O Sandro gosta de 1 para 1, vou pedir isso lá pro cara que fez o meu mapa, deixar 1 para 1 e tal, mas legal. Mas o que o acelerador faz? Gente, o acelerador ele abre uma borboleta que permite entrar mais ar ou menos ar no motor, tá ok? O ar, mesmo os carros turbo, inicialmente o ar entra por sucção. O motor é uma bomba de ar, ele quando o pistão desce com a válvula de admissão aberta, ele suga ar para baixo, ele suga, por isso que é aspirado naturalmente, quer dizer, ele aspira sem ninguém ajudar a comprimir lá para dentro. Ele aspira. Quanto que ele aspira? O motor quer aspirar? Quer. Ele tá ligado, ele quer aspirar. Porque a sincronia entre a válvula de admissão e a descida do pistão, ela tá lá sempre. Então o pistão desce igual uma seringa puxando. Ela tá sugando. O motor também tá sugando. Mas se a borboleta estiver fechada, só vai sugar o que deixar passar pela borboleta. Tá ok? Se liga que o fato da borboleta ser redonda, ela já cria uma progressão de abertura do acelerador. Sandro, você tá louco? Por quê? Não tô louco. Vamos lá. Fisicamente, eu abri os ângulos da borboleta lá, ela abre 90 graus, tá? Ela tá fechada, ela abre 90 graus, tá? Então ela tá fechada aqui, ó, o ar veio e não passou, ou ela faz assim, ó, o ar veio e passou, por um lado e por outro, tá? Só que é o seguinte, galerinha, como a função da borboleta é dosar a quantidade de ar que o motor vai conseguir aspirar, o motor tá lá doidão para aspirar, a borboleta tá fechada, só tá conseguindo aspirar um vazamentinho que passa pela beirada dela. Quando essa borboleta começa a abrir, só o cantinho redondo da borboleta é que abriu por enquanto. Ali é pequeno. Ali não é grande. Grande ela é no meio. A borboleta é grande. Se liga na borboleta aí. Eu não coloquei aqui, é uma pena. Eu não ter colocado, podia ter colocado isso pra vocês verem. Mas a borboleta, como qualquer disco, ela é grande no meio.
nas bordas ela é pequenininha. Então, quando você começa a acelerar, naturalmente, você começa a acelerar, ela abre só um tantinho o acelerador. Entra um tantinho de ar. Do meio do acelerador para lá, ela começa uma progressão. Cada ângulo, cada grau do ângulo que você abre ela, entra 5 vezes mais ar do que entrou no grau anterior, 3 vezes mais ar do que entrou no grau anterior. Então, já existe essa progressão. Aí você vai e pede para o cara botar um pedal, ou através da ECU, ou através desses pedal booster, essas porra aí que eu não sei o nome. Você pede para o cara aumentar mais ainda essa progressão, danou-se, tá? Então, ou seja, você precisa dosar essa quantidade de ar para gerar uma determinada potência que o carro consiga tracionar. Então, nós temos a regulagem do pedal e da borboleta, que pode ser feita no acelerador mecânico, também ensinei como, ou pode ser feita no eletrônico, através de remap ou de uma injeção programável. Tem essa relação. Existe a relação da área de ar que entra, porque a borboleta é redonda, ela abre pouco, só abre a pontinha dela, abre um pouco, quando ela começa a abrir mais, começa a passar muito mais. E existe um terceiro fator. Esses 3 fatores somados, eles vão dar a nossa capacidade de tracionar ali na frente, que eu vou explicar. Qual que é o terceiro fator? É a velocidade com que o seu motor gera potência e torque. Torque e depois potência. Como assim, Sandro? Bom, eu tenho um motor turbo, ele tem um lag imenso. O meu motor tem um lag imenso porque eu uso uma turbina grande, ele demora a entrar. Você pode acelerar um pouco antes, porque você vai acelerar um pouco antes e vai demorar até a turbina criar pressão positiva lá dentro e fazer o motor gerar torque. Ah não, Sandro, o meu motor não é turbo não, ele é manco pra caramba mesmo, e eu acelero tudo e ele espera 2 horas antes de gerar torque e potência. Beleza, você tem um motor pequeno, de pequena cilindrada, 1.6, 1.0, legal. Você tem que se tocar de que nesse caso você pode acelerar antes, ok? Agora, não, eu tenho um motor Ford Coyote V8, 5 litros aspirado, 500 cavalos, é o meu caso. Ou, começou a tocar, já vem gente, já vem trabalho, já vem torque, vem potência. Então, você tem que dosar com mais calma. Por quê? Porque a função do acelerador é abrir ar para o motor, passou mais ar, o motor cria mais torque, torque vezes rotação vezes dividido por uma constante é potência, gera trabalho, gera movimentação do carro, o carro ganha velocidade. Então essa confusão toda é, acelerei, o carro começa a ganhar velocidade. Como? Ele ganha velocidade mais ou menos dependendo da relação do pedal, dependendo do diâmetro da borboleta, dependendo do torque que o teu motor gera, em que velocidade o teu motor gera, mas ele vai ganhar velocidade, todos eles. O mais manco que o seu carro seja, ele vai... Desculpa. Ele vai... Só um minutinho. É para isso aí que existe o carburador de guilhotina, tá? Existe o carburador e carburador aí. Existe o corpo de borboleta, carburador também é um corpo de borboleta, tá, galera? Existe o corpo de borboleta com borboleta oval. E existe o corpo de borboleta duplo, triplo, quádruplo, com várias borboletas. E existe o corpo de borboleta com borboleta de guilhotina. Eu não entendo o suficiente para cagar a regra sobre isso aqui, então eu não vou falar disso, tá? Mas existe tudo isso daí. Vamos lá, vamos voltar. O áudio está atrasado? É a internet, eu acho. Ou é a tua internet, Felipe Lobo, ou é a tua internet ou é a minha internet, tá? Para fazer o áudio ficar atrasado. Porque eu estou olhando aqui na minha tela, ó, eu falo, sai na hora ali. Enfim, voltando. Então, galerinha, toda essa coisa é para entender o seguinte. Dependendo de tudo isso que eu expliquei, existe uma relação entre eu pisar no acelerador e eu ganhar velocidade. Sandro, mas a gente quer a maior velocidade possível. Sim, tem essa palavrinha possível. O que impede a gente de ganhar velocidade? Falta de aderência, para gerar tração. Porque para ganhar velocidade a gente precisa ter tração, precisa que o pneu empurre o asfalto para trás, e ao empurrar o asfalto para trás, o asfalto se nega a ir para trás, então o carro vai para frente, tá ok? Então, o limite de eu acelerar é o limite da tração, tá? Agora, como é que eu descubro esse limite da tração? Vou falar sobre aderência lá na frente, então eu não vou explicar aqui agora, tá? Eu só vou dizer tem aderência, não tem aderência, não vou explicar como é que você percebe, tá ok? Porque vai ter uma live, eu acho que é na semana que vem ou na outra, só sobre aderência, tá? Então, eu não vou adiantar nada agora. Então tem aderência, não tem aderência. Como que você descobre, você vai descobrir na próxima live. Agora, vamos lá. Se você acelera, tem aderência
o carro anda, se desloca, ótimo. Se você acelera, não tem aderência, o carro distraciona. Se for tração dianteira, escorrega para fora, péssimo, tá? Então, o limite de você acelerar é o limite de você conseguir construir velocidade. Porra, Sandro, mas tudo isso é óbvio. Eu sei, mas o óbvio precisa ser dito. Tração dianteira. A aderência disponível nos pneus da frente, na saída de curva, que é onde eu estou acelerando. Na reta você pode acelerar o que você quiser, tá ok? Na reta não é problema, a não ser que esteja chovendo, vou falar disso também. Mas nas curvas, você vai... o problema está nas curvas. Então eu estou com o volante virado, os pneus dianteiros, eles têm que fazer dois trabalhos nesse momento. Continuar virando o carro para terminar de sair da curva e acelerar, ok? Então, existe uma relação entre o acelerador e o volante. Quanto mais você volta o volante para reto, mais você pode acelerar. Por quê? Porque você está solicitando menos aderência para fazer curva, logo sobra mais aderência para acelerar, ok? Num carro de tração traseira, você não tem esse problema tanto. Por quê? Porque os pneus dianteiros estão fazendo somente o trabalho de fazer a curva e os pneus traseiros estão fazendo o trabalho de tracionar o carro para frente, tá ok? Então, você tem o quê? Você tem uma divisão de tarefas. Então, é como se na saída de... É como se não. Na saída de curva, você tem disponível o dobro da aderência, tá? O dobro da aderência. Então, vamos lá. No carro de tração dianteira, você vai sofrer um pouco mais com isso. No carro de tração traseira, você vai sofrer um pouco menos. Nos dois, você vai sofrer. Por causa de aderência disponível. Outro fator que vai fazer você sofrer. Olha só. O teu carro, pega o teu carro, bota o teu carro na tua cabeça. Teu carro canta pneu? Canta, de primeira. Todo carro canta pneu de primeira. De quinta ele canta pneu? Quase nenhum, praticamente nenhum, a não ser um carro com motor de 1000 cavalos. Senão não canta pneu de quinta. Por que ele não canta pneu de quinta e por que ele canta pneu de primeira? Simples. Velocidade, inércia. Mas a primeira tem mais força. Claro, a primeira faz o giro subir mais rápido, tá ok? Só que se você tiver... você está numa velocidade mais baixa, você está com mais tendência a ficar naquela velocidade e quando você acelera, a necessidade do pneu, o nome disso é inércia, tá? É a tendência a ficar naquele movimento que ele está. Você, quando está mais devagar, você tem mais inércia, você tem mais tendência a ficar devagar. Então, por isso que de primeiro o carro patina tanto. Então calma aí, Sandro. Então, se eu tô com um carro patinando na saída de uma curva, eu uso uma marcha acima. Legal, é uma saída boa. Mas a gente não está falando sobre patinar, estamos falando sobre acelerador. O que eu preciso fazer então? Eu tenho que aumentar a velocidade. Como é que aumenta a velocidade sem acelerar? Porque veja, eu me perdi e me achei agora. Se você está com uma velocidade maior, vai distracionar menos. Vai ter uma tendência menor a distracionar, ok? Porque você vai estar, vamos dizer, menos amarrado às velocidades menores, tá? Menos inércia. E como é que eu faço? Tem que acelerar para ganhar velocidade. Não falei em ganhar? Você pode não ter perdido velocidade. Então, uma coisa que acontece muito com o uso do acelerador é que a pessoa vem, freia demais, estabelece uma velocidade mínima baixa demais e aí falou, eu tô devagar. Vou pro acelerador. Aí a pessoa vai pro acelerador com pressa, né? Porque ela tá puta, porque ela percebeu que freou demais. Ela vai pro acelerador com muita pressa. O que isso causa? Primeiro, ela ainda tá no meio da curva, o volante ainda tá bastante virado. A maioria tem carro com tração dianteira. O volante ainda está bastante virado. Mas se tiver com tração traseira, o problema é o mesmo. Volante muito virado, calça a frente e sai a traseira. No tração traseira. E no tração dianteira, empurra a frente. Então, se você acelerou cedo demais, por que você acelerou cedo demais? Porque você não conservou velocidade, você não carregou velocidade, você diminuiu demais a velocidade. O que vai acontecer? Você está com o volante virado demais, você está com a velocidade baixa demais, você está muito cedo na curva. Vai acontecer o quê? Vai distracionar. Você pode acelerar? Não. Então, o que eu tinha que ter feito? Ter usado menos o freio. Carregado mais velocidade. Ao carregar mais velocidade, você vai estar... Porque, entenda, o objetivo não é acelerar. O objetivo é manter a velocidade o mais alta possível em qualquer trecho. Na reta, ok, está pacificado. Acelerar desde que esteja seco, desde que tenha aderência. Para isso, acelerar na reta o tempo inteiro. Legal, beleza. Nas curvas, se eu conservei velocidade, se eu mantive velocidade, a gente chama de carregar velocidade, eu posso acelerar bem depois do coleguinha e sair da curva mais rápido. Sim, porque eu estava 50 por hora.
coleguinha estava a 40. O coleguinha já está acelerando bem antes de mim. Mas tadinho, ele está a 40. Eu estou a 50, eu estou abrindo dele. Eu não estou acelerando porque você não abre do cara porque você acelerou. Você abre do cara porque a sua velocidade está maior do que a do cara, é óbvio. Então, essa tara, essa fixação por acelerar logo, ela só é válida quando você aprende a carregar a velocidade. Ah, eu tô carregando velocidade pra caramba. Eu tô no limite da aderência na aproximação. Eu tô no limite da aderência no ponto de velocidade mínima da curva. Legal. Aí sim, aí você pode ter a tara por voltar para o acelerador, porque você já carregou a máxima velocidade possível. Está no limite da aderência em todos os pontos da curva, lá de trás da hora do freado até o ponto de velocidade mínima. Dali para lá, você tem que ter essa tara por acelerar. Se não, pensa... Pé fora do acelerador, estou lá mantendo meus 50 por hora, atrás de mim o coleguinha já está acelerando, mas ele está a 40. Até ele chegar no 45, bicho, eu já arrumei a casa e já comecei a acelerar. Então, ele começou a acelerar quando ele estava a 40, eu comecei a acelerar quando eu estava a 50. E quando eu estava a 50, ele estava no 45 ainda. O que aconteceu? Eu fui embora dele. Então, o uso do acelerador, ele é conjugado com a velocidade que você está naquele momento, a aderência disponível para tracionar, ok? Então, esse é o básico de sair da curva com o acelerador. Vamos ver o que mais eu vou lembrar. Na chuva, o Bruno brincou aqui, o problema sempre está na curva. Sempre, cara. Na reta é mole, tá? Na reta é mole. Qual que é a única... exceção a essa regra de na reta é mole? Chuva. Se está chovendo, alguns autódromos não têm uma planicidade boa do asfalto e forma bolsas de água, né? Forma poças de água, né? E você vai ter a tendência a aquaplanar. Então, naquele momento que você passar por uma bolsa de água, você dá uma pequena tirada de pé. E cada carro vai ter o seu jeito. Vai tirar um pouco o pé, tirar menos o pé, tirar mais o pé. Para você passar ali com o torque suficiente, o torque que tem tração naquela condição de água. Então você vai ter que ali dosar o pé ali, tá? Você vai ter que dosar o pé ali para a tração disponível porque tem uma poça d'água. Volta lá para trás porque eu não fiz a cola e esqueci de um pedaço. Sandro, mas você falou de começar a acelerar. Mas legal. E depois que começa, acelera de uma vez? Sim. Alguns carros você acelera de uma vez. Eu vejo você em algumas curvas acelerar de uma vez com o Corcel. Sim. As curvas que eu estou em terceira e quarta marcha, eu acelero de uma vez, porque eu posso acelerar de uma vez que de terceira e quarta o Corcel não vai distracionar. Se ele não vai distracionar, não vai me mandar uma traseirona e eu não vou precisar tirar o pé depois. Porque entenda, o ideal é você começou a acelerar, você não pare mais. Ah, eu comecei a acelerar. Comecei, eu vou dar uma patada? Ah, o meu carro 1.6 é original, é fraco, dá uma patada e vai embora. Não vai acontecer nada, beleza. Mas não, meu carro distraciona. Meu carro sai de traseira se for tração traseira. Você vai iniciar uma progressão, que é aquela palavra que me faltou lá no início. Você vai iniciar uma progressão, ok? Como é que é essa progressão? O ideal dessa progressão é você não voltar. Se você precisar voltar, porque o carro está saindo de frente, caramba, eu vou sair da pista. Volta o pé, claro. Agora, ou se for tração traseira, caramba, a traseira vai passar à frente, volta o pé. Mas qual que é o ideal? Começou a distracionar, ou no tração traseira começou a sair de traseira, para o pé. Para de progredir. Porque você vai parar de progredir, você vai perder um tico de velocidade, ou vai perder um tico de aceleração, que é a variação da velocidade sobre o tempo, vai parar de patinar, parou de patinar, você volta a progredir. Então, veja, você só andou para frente. Se você olhar um gráfico da minha telemetria, você vai ver que o meu gráfico é, eu dou uma patadinha inicial, paro. Por que eu parei? Eu estou testando. Funcionou? Funcionou. Eu dou outra, então eu vou aos degraus. Eu vou um pouco, paro. Tipo assim, eu vou 20%. Funcionou? Eu parei um pouquinho, funcionou, aceitou? Eu vou mais 20%. Então eu vou nesses degrauzinhos até chegar no 100%. Quanto mais cedo eu chegar no 100%, melhor? Claro. Mas o importante não é quanto mais, o importante é a velocidade que você estava. Né? O coleguinha pode ter acelerado depois, mas ele estava numa velocidade maior. Beleza. E aí o que vai acontecer? Você vai com essa progressão, ou lenta ou rápida, depende da tração disponível, até o final, ok? Ah, mas o cara telegrafar é certo? É errado. Telegrafar é pá. Ah, mas o Ayrton Senna fazia isso. O Ayrton fazia isso. Podemos até falar a minha opinião pelo que eu acho que o Ayrton fazia isso. Mas é o seguinte, galera. Se você, veja bem, se você acelera 20%, e aí se arrependeu e volta,
Você perdeu tempo indo no acelerador, perdeu tempo voltando e vai perder tempo pela terceira vez indo. Então, o telegrafar é errado. Você tem que, não é telegrafar, você tem que subir, finge que a escada tem 3 degraus e um patamar. 3 degraus e um patamar. Se acelera 30%, 3 degraus, fica num patamar durante meio segundo, 1 segundo. O carro continua equilibrado, está tracionando, mais 3 degraus da escada, mais 30%. Chegou a 60%, chegou num patamar. Chegou dali, vai o resto. Então você vai, acelera um pouco, testa, para num patamar, deu certo. Ah, mas o meu carro não distraciona nunca. Dane-se, acelera tudo e vai embora. Já tinha que ter acelerado antes, né? Então, assim, esses são os conceitos básicos de uso do acelerador. Cara, o uso do acelerador, essa dosagem, essa quantidade de aderência que você tem para te permitir acelerar, para ganhar velocidade, é um grandíssimo, maior segredo na chuva, tá? O que acontece na chuva? A aderência cai drasticamente porque o asfalto está lubrificado pela água. O asfalto está escorregadio. Então o que você tem que fazer? Nessa hora você tem que dosar mais ainda. Aí lembra que eu te falei que eu uso 1 para 1, no meu mapa lá eu uso 1 para 1, ou seja, cada 1 milímetro que eu acelero o pedal, ele abre 1 milímetro a borboleta lá, vamos dizer assim? Na chuva não. Eu ainda não andei com Corcel na chuva, nem tenho vontade de andar porque é perigoso, mas se um dia precisar andar eu vou andar. E aí sim eu quero trocar o mapa para um mapa de aceleração na chuva, aonde eu piso o mesmo tanto e ele abre menos. O que acontece, galera? Se a gente aprendeu que quando eu acelero, perde tração e eu tiro o pé, é pior do que se eu tivesse acelerado depois, entendem? Acelerei, perdi tração, ou da frente ou atrás, tive que tirar o pé e voltar de novo, é muito pior do que se eu tivesse acelerado depois, mas muito pior. Então o que você tem que fazer na chuva? Cara, a chuva é um exercício de paciência, de você procurar onde a tração tá e dosar. E o que acontece, galera? Especialmente quando você está numa corrida, num treino também, tá? Mas especialmente quando você está numa corrida, você está fixo em... Eu tenho que abrir do coleguinha, eu tenho que abrir do coleguinha, eu tenho que abrir do coleguinha. Muitas das vezes você abre do coleguinha sem acelerar. Você escuta o barulho. Caramba, ele tá aqui atrás, ele já acelerou. Ele vai me passar, ele já acelerou. Aí ele bota o nariz do lado. Só que ainda estamos na curva. Você tá por dentro, não tá acelerando, ele já acelerou, para não bater em você, ele bota o nariz do lado. No que ele botou o nariz do lado, o que aconteceu? Já aumentou o raio da curva dele. Ele já vai ter que percorrer mais metros. Ele já vai ter que ter uma velocidade bem maior do que a sua. E aí ele começa a abrir. E você nem acelerou ainda. Ele tá aqui fora. Aí ele tem que tirar o pé. Aí ele tirou o pé. Aí vocês dois começam a acelerar. Só que você tá aqui por dentro da curva e ele tá lá fora. Ele vai ter que percorrer todos esses metros até chegar aqui. Você, ó, foi embora. Isso acontece na chuva e acontece no seco. É que na chuva fica mais fácil de você enxergar isso. Então, a pressa em voltar para o acelerador, quando você não tem tração, ou seja, voltei para o acelerador e depois me arrependi. Não deu certo. O carro começou a sair. Eu vou ter que voltar. É muito pior. Era melhor você ter esperado mais, tido mais paciência, conservado velocidade por dentro para você poder depois sair. Quando sair, não é de uma vez, mas sair fazendo a progressão que eu expliquei. Galera, eu queria agradecer a vocês, a presença aqui. Falamos bastante sobre acelerador. Se você tiver mais dúvida, coloca lá no Instagram. Eu vou ter o maior prazer em responder. Ou coloca aqui também, eu respondo 90% dos comentários, eu respondo. Tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu queria agradecer demais a presença de todo mundo. E na semana que vem, a gente vai estar aqui de novo na segunda-feira. Vamos falar sobre um tema super interessante que atinge a todo mundo. E na quarta-feira também, todo dia a gente vai falar sobre um tema interessante. Tá bom? Um abraço para vocês. Beijo no coração de todo mundo. Até a próxima. Valeu. Fui.